Olá, queridos futuros juristas, como estão? Espero que estejam bem. Esse é mais um vídeo da série de Direito Digital. Estamos falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. E nesse vídeo vamos falar sobre a parte de tratamento de dados. Para conseguir entender como a coisa toda funciona, eu literalmente desenhei, eu fiz um esqueminha, e que no primeiro momento ele parece muito complexo, mas vai dar tudo certo, respira fundo. O próximo slide ele é bem cheio de informações, mas ele é muito base para conseguir explicar quase tudo. Então vamos lá. Tá aqui, é isso. O que acontece? Tem o titular dos dados, aí rola um tratamento dos dados deles. Por quem? Pelos agentes de tratamento. Cada um tem várias coisas a serem ditas sobre eles. Aqui neste quadro, nesse slide, tem todos os conceitos que estão no artigo 5º, que é um dos artigos que foi destacado pelo professor. O que é isso? É basicamente para conceituar tudo isso que vocês estão vendo aí na tela. Então, vamos aos poucos que a gente consegue conceituar tudo isso e depois a gente parte deste esquema para explicar outras coisas, tá bom? Então, se quiser, sei lá, dar um print na tela e imprimir isso, ou anotar isso no seu caderno, ou só gravar mentalmente, sei lá. Só sei que isso aqui a gente vai usar bastante. Vamos lá. Então, se fosse uma relação, a gente poderia dizer assim, que o elemento objetivo, nem sei se pode falar isso, tá? Dei uma inventada aqui agora, não sei se isso estaria correto de dizer. Mas o tratamento dos dados seria o elemento objetivo dessa relação, e os elementos subjetivos, os sujeitos, são o titular dos dados e, por outro lado, os agentes de tratamento, que podem ter, que são controlador, operador, aí o encarregado e um suboperador se tiver. Vamos por partes, vamos começar explicando uma coisa de cada vez. Pega o artigo 5º, porque a gente vai ver todos os conceitos que estão no artigo 5º. Então, vamos lá. Eu não vou falar na ordem do artigo 5º, vou falar na ordem da minha cabeça, porque eu acho que faz mais sentido. Primeiro, titular. Quem é o titular dos dados? É uma pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Beleza? Quais dados? O que é um dado pessoal? É uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada é, por exemplo, o nome dela, o CPF, o RG, isso identifica o titular do dado. Ou identificável. Tem algumas coisas que podem identificar a pessoa. Por exemplo, se eu falar assim, professor de Direito Digital da FAD, a gente sabe quem é. Se eu falar o presidente da República, a gente sabe quem é, são dados identificáveis. E dados pessoais sensíveis são dados pessoais que estão ligados à saúde, à vida sexual, a questões genéticas, biométricas, dados sobre origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, enfim, é o inciso 2º do artigo 5º. São os dados pessoais sensíveis. Aí, vamos lá, para os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. Ambos podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Qual a diferença entre eles? O controlador é quem decide as questões referentes ao tratamento dos dados. Ele que vai decidir a finalidade, o tempo do tratamento, o término, a eliminação de dados, enfim, tudo isso é o controlador quem define. O operador, ele simplesmente obedece os comandos do controlador. O operador não decide nada, ele apenas segue o que o controlador determina para ele. Já o encarregado, eu vou falar disso mais para frente, mas uma das obrigações do controlador é indicar um encarregado. Quem é esse encarregado? Ele é uma pessoa que vai ser o canal de comunicação entre os titulares dos dados, a Autoridade Nacional, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é o canal entre a ANPD e os titulares e o controlador. Essa pessoa é o encarregado. Agora, vamos ver quem? Vamos ver o tratamento em si. O que é o tratamento de dados? O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. Pode ser coleta de dados, produção, recepção, classificação, utilização de dados, acesso, reprodução, distribuição, processamento, armazenação, eliminação. Dá uma olhada lá, inciso 10º do artigo 5º. São várias as coisas que estão dentro do tratamento de dados. Mas uma coisa muito importante é o consentimento.
O consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca, da qual o titular concorda com o tratamento de dados, dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ou seja, precisa ficar muito claro para o titular qual é a finalidade daquele tratamento de dados e ele precisa consentir de maneira livre e inequívoca. Agora, eu já falei sobre o consentimento, sobre o bloqueio. O que é o bloqueio? É a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, medida de guarda ou do dado pessoal ou no banco de dados. É o titular dos dados que deve solicitar esse bloqueio. Eliminação é a exclusão do dado ou dos conjuntos de dados armazenados em bancos de dados, independente do procedimento empregado. Também precisa ser solicitado pelo titular ou dependendo do que o controlador definiu para este tratamento, se ele tiver um período, depois disso, quando ele terminar, os dados serão eliminados. Agora, sobre transferência internacional de dados. É quando os dados pessoais de um país estrangeiro ou de uma organização internacional são transferidos para outro país. Por exemplo, dados aqui do Brasil que são transferidos para outros países ou para organizações de outros países. Tá? Tem umas especificações sobre isso, que depois eu falo mais para frente. Senão vai bagunçar tudo. Deixa eu terminar aqui de conceituar. Uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, uma série de coisas está lá no inciso 16. Dá uma lidinha lá. O que mais? Agora, deixa eu ver. Eu falei de uso compartilhado de dados. Agora, deixa eu voltar para o... Vamos aqui, precisa aqui de baixo. Já falei de todos os que estão dentro do quadro, né? Deixei a NPD aqui na lateral, por quê? Porque a NPD é quem controla tudo, quem regulamenta tudo, beleza? O que são bancos de dados? Bancos de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais de suporte eletrônico ou físico, ou seja, onde os dados ficam armazenados. Órgão de pesquisa. É um órgão ou uma entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem como missão, objetivo social, ou estatuto ou pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, e tecnológico ou estatístico. Está no inciso 18. Aí o que acontece? Existe no artigo 13 uma questão sobre o uso de bancos de dados para estudo de saúde pública. O artigo 13 dispõe que os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais para a realização de estudos e pesquisas. Só que esses dados devem ser mantidos num ambiente controlado e seguro, devem ser tratados exclusivamente dentro do órgão de pesquisa e ele vai ser responsável pela segurança das informações e é totalmente vedada a transferência de dados para terceiros. E, além disso, esse artigo 13 determina que a divulgação dos resultados total ou parcial do estudo não pode revelar dados pessoais. Os dados devem ser anonimizados ou pseudo-anonimizados. Então, vamos lá para o que é um dado anonimizado. Dado anonimizado é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis para isso. Então, por exemplo, se eu fazer uma pesquisa, você precisa saber quantas mulheres tiveram câncer de mama em 2022, para você fazer isso, botar isso na sua pesquisa. Mas você não precisa saber o nome dessas mulheres, isso é um dado anonimizado. Você sabe que ela teve um problema de saúde, mas você não sabe quem é ela. E o processo para isso se chama anonimização. É a utilização de meios técnicos para que o dado perca a possibilidade de associação direta ou indireta com o seu titular. Beleza? E por último, vem esse RIPT, que na verdade é uma abreviação de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. É uma documentação que o controlador tem que preparar, descrevendo os processos de tratamento dos dados pessoais e os riscos à liberdade cíveis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas de segurança e mecanismos de mitigação de risco. Tem que apresentar isso para a NPD, esse relatório. O que mais que eu preciso falar aqui? Os dados anonimizados eu já falei, né? Deixa eu pensar.
Vamos então para o próximo slide, sobre a aplicação. A aplicação do LGPD é o artigo 3º, também é um dos artigos que foi destacado pelo professor. A LGPD se aplica sempre que houver um tratamento de dados, independente do meio, do país ou da sede onde ele esteja localizado. Esse tratamento e a coleta para aplicar a LGPD, aqui o que acontece? O tratamento e a coleta de dados tem que ser realizados no Brasil. Não precisa ser dados de brasileiros. Eles tendo sido coletados aqui, ele aplica-se a LGPD, porque eles foram coletados no Brasil. E também se o tratamento tem como objetivo a oferta de bens ou oferecimento de serviços para indivíduos localizados no Brasil, também vai se aplicar a LGPD. Vamos para o próximo slide. Quando não se aplica a LGPD, artigo 4º, ela não se aplica quando o tratamento for feito por pessoa física para fins particulares e não econômicos. Sei lá, por exemplo, a gente vai fazer um amigo secreto e vai ser amigo secreto da Havaianas. Então, aí a gente coleta a informação, o nome da pessoa e o quanto ela calça. É um dado dela e, sei lá, esse daí é um dado pessoal para fins particulares, não tem fins econômicos, então não se aplica LGPD nisso. Por exemplo, você vai pegar, salvar o contato de alguém, você salva o nome da pessoa, o telefone e o e-mail. São dados pessoais, mas não se aplica LGPD porque você está salvando uma coisa no seu celular, né? Uma coisa pessoal, particular. Também não se aplica LGPD, essa parte é importante, quando o tratamento tiver fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Nesses casos, não se aplica a LGPD. A LGPD também não se aplica quando o tratamento for de fora do Brasil e que não seja objeto de comunicação ou uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro. E também se tiver transferência internacional com outros países. Ou seja, se estiver fora do Brasil e não tiver nada a ver com a gente, aí não se aplica a LGPD. Agora, outra coisa importante, que é o artigo 8º, que também foi destacado pelo professor, é o consentimento. A obtenção do consentimento, vamos falar primeiro sobre isso. O consentimento deve ser fornecido por escrito. No contrato tem que ter uma cláusula em destaque muito clara falando sobre as finalidades do tratamento de dados. Se não tiver uma cláusula em destaque, o consentimento pode ser anulado. Essa cláusula em destaque é séria. Ou então pode ser algum outro meio que não seja por escrito para demonstração de vontade do titular. Geralmente é por escrito. Cabe ao controlador provar que o consentimento foi dado pelo titular dos dados. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, é o controlador que tem que mostrar, tá aqui, o consentimento foi dado aqui. É vedado, né, como eu já disse, o tratamento de dados se o consentimento tiver algum vício. Por exemplo, não ficou claro para que ia ser a finalidade, ou a pessoa deu o consentimento dela sem perceber, isso daí são vícios de consentimento. E o consentimento ele é para aquela finalidade específica determinada. Se por acaso o controlador fala assim, aproveitando que eu coletei esses dados para tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa. Não pode. Os dados têm que ser coletados apenas para aquela finalidade. Por exemplo, coletou os dados para fazer um sorteio no supermercado de um chocotone. É para essa finalidade. Você não pode usar esses dados depois para outra finalidade, porque a pessoa deu consentimento para aquilo. Beleza? Agora tem uma outra questão, que também está no artigo 8º, sobre a revogação do consentimento. O titular dos dados pessoais ele pode revogar o consentimento que ele deu a qualquer tempo, mediante manifestação expressa. Esse procedimento deve ser gratuito e fácil de ser feito. Só que tem uma questão que é que assim, o tratamento realizado até então, ele fica ratificado até o requerimento da eliminação dos dados. O que quer dizer? Ai, que susto! Peraí, gente. Meu, você é muito louco. Vai pra lá. Desculpa, gente. Eu não vou gravar outro vídeo, porque eu já tô 14 minutos falando. Vai ser isso aqui mesmo. Segue. O que acontece? Essa questão de ratificar é assim, por exemplo, você participou de um vídeo institucional da sua faculdade. Você deu autorização para uso de imagem. Porém, você agora, o vídeo já foi feito, agora você mudou de ideia e você quer revogar o consentimento que você deu. Ok, você pode. Porém, o que já foi feito com a sua imagem até então, continua podendo. Eles não podem usar a sua imagem
da hora que você revoga em diante. A partir dela, o que veio para trás vai continuar do jeito que já foi feito. E como eu já tinha dito, caso tenha uma mudança na finalidade do tratamento, o controlador tem que informar o titular dos dados sobre a alteração e ele pode revogar o consentimento dele se ele quiser. Agora vamos para outro artigo importante, que são as hipóteses para tratamento de dados. Tem artigo 7º, que é a hipótese de tratamento de dado pessoal, e tem o artigo 11, que é a hipótese de tratamento de dados pessoais sensíveis. São muito similares, eu juro, eu botei assim, ó, um do lado do outro, uma folha ao lado da outra, e fui comparando todos os incisos, e eles são muito similares. Então eu botei tudo aqui, mas depois, por favor, olhem lá no artigo 7º e no 11. É assim, pode tratar dado pessoal e dado pessoal sensível quando tiver consentimento do titular. Consentimento é fundamental. Da segunda opção até a 10ª, aliás, todas elas, para o dado pessoal, precisa de consentimento. Dado pessoal sensível, a partir de onde tem essa linha tracejada, ou seja, da segunda item para baixo, não necessita de consentimento. Deu para entender? Então, beleza. Então, quer dizer, pode tratar os dados sempre que tiver consentimento, dados pessoais sensíveis sempre que tiver consentimento, e dados pessoais sensíveis sem consentimento da linha tracejada para baixo. Para dados pessoais, todos precisam de consentimento. Então, vamos lá. Então, além do consentimento, tem para cumprir obrigação legal, para realizar política pública, para realização de pesquisa, execução de contrato ou de procedimento preliminar, exercício regular de direito, proteção da vida, para tutela da saúde, quando é necessário para atender os interesses legítimos do controlador, e também para proteção do crédito. A única coisa que tem a mais nas hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis, abre lá, pega lá o artigo 11, inciso 2º, letra G, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Isso no tratamento de dados pessoais não tem, só nos dados pessoais sensíveis, letra G, no inciso 2, tá bom? Beleza? E eu lembro que na aula o professor falou que esse inciso G era o mais importante dos dados pessoais sensíveis. Então, fica a dica aí. Aí tem também a questão que está no artigo 14, sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. É necessário consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou responsáveis para tratar dados de crianças e adolescentes. Só tem uma opção de quando esses dados podem ser tratados sem o consentimento dos pais, que é para poder entrar em contato com eles. Se precisar entrar em contato com os pais, aí pode coletar os dados sem consentimento. É uma coisa um pouco óbvia, mas interessante botar na lei. Nesses casos, o controlador ele é obrigado a divulgar os tipos de dados coletados, a forma de utilização dos dados, procedimentos e exercício dos direitos do titular, que é o artigo 18, deve respeitar os princípios do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, que são os princípios que eu falei no vídeo anterior, e a participação dos titulares, das crianças e dos adolescentes, por exemplo, é uma escola, e aí tem, sei lá, um aplicativo da escola para fazer as atividades. A participação dos alunos não pode estar vinculado ao fornecimento de informações pessoais, além do necessário para as atividades. Tá? Isso está disposto no artigo 14. Então, agora deixa eu ver, falando daqui, voltamos para a mesma imagem, acho que eu já falei de tudo. A transferência internacional de dados é o seguinte, dá uma corrida aí com a LGPD, vai lá para o artigo 33. Onde começa a falar, deixa eu pegar aqui, onde começa a falar de transferência internacional de dados. No 33 mesmo? É isso aí, no 33. O 33 ele dispõe sobre os casos em que a transferência de dados é permitida, transferência internacional é permitida. O 34 dispõe sobre avaliação do nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do órgão que receberá os dados. Porque assim, por exemplo, na Europa, a lei RGPD, ela é mais completa, é mais rígida, não sei se essa é a palavra certa, do que a LGPD. Então, como diz o artigo 34, se a gente for rolar uma transferência de dados com algum país europeu, a ANPD, ela vai avaliar qual é a nossa lei, qual é a lei desse país, para ver qual das duas vai aplicar. O artigo 35 e 36 são outras disposições sobre a transferência internacional de dados pessoais.
Depois vocês dão uma lida lá com calma. Acho que é legal falar também sobre o término do tratamento. Está no artigo 15. O término acontece, o tratamento de dados pessoais termina quando a finalidade é alcançada, quando os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes à finalidade, quando ocorreu o fim do período de tratamento, quando o titular revogar o consentimento, resguardando o interesse público, né? E também pode terminar se for determinado pela NPD, diante de alguma violação da LGPD. Desculpa, me enrolei aqui. Agora, só para terminar, falar da eliminação de dados, que está no artigo 16, que os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos da atividade. Porém, sempre, às vezes tem um porém, é autorizada a manutenção de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, para estudos de órgão de pesquisa, sempre que possível anonimizados, como eu disse antes, transferência a terceiros e uso exclusivo do controlador, também de forma anonimizada. Gente, eu acho que era isso. Desculpa, eu sei que o vídeo ficou enorme, mas eu tô tentando e espero que, sei lá, dê uma luz aí para ver os artigos que eu falei, ler os artigos, ver de novo e vai vendo aí se tá fazendo algum sentido, tá bom? Um beijo grande, espero estar ajudando e até o próximo vídeo.